sou a Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. Roda a vinheta. E o filme de hoje é Aristogatas, de 1970. E a história de hoje se passa na França, mais especificamente em Paris, em 1910. E a nossa história se passa em Paris, quando a Madame Adelaide Bonfamille resolve deixar toda a sua herança e toda a sua fortuna para a sua gatinha duquesa e para os seus 3 filhotes, Marie, Berlioz e Toulouse. Pois bem, quem são os beneficiários? Bem, como você sabe, eu não tenho nenhum parente vivo. E naturalmente quero que os meus queridos gatos sejam muito bem cuidados. Com isso, o mordomo fica extremamente nervoso por a madame estar passando todo o seu dinheiro para gatos e resolve sumir com as gatas, porque assim ele vai conseguir ganhar a herança para ele. Mas graças aos 2 cachorrinhos atrapalhados, Napoleão e Lafayette, a cesta onde estavam os gatinhos acaba caindo pelo rio, e a trama do filme inteira se passa entre os gatinhos tentando voltar para casa e voltar para sua dona. Com o roteiro baseado na escrita de Tom McGowan e Tom Howe, lançado nas vésperas do Natal de 1970, embora a estreia oficial mesmo do filme ocorreu depois, foi só uma prévia que ocorreu na véspera do Natal, né, pra dar todo esse clima e essa ambientação pro filme. Aristogatas, ou do inglês Aristocats, é considerado o 20º filme do catálogo da Disney. Aristogatas é o segundo filme da franquia, né, da Disney, que se passa nesse cenário francês. O primeiro foi Cinderela, lançado em 1950, mas diferente de Cinderela, que não especifica exatamente a cidade em que se passa, né, Aristogatas deixa bem claro logo no início do filme que é em Paris. E, além disso, além de retratar Paris, retrata Paris no seu auge, em 1910, com toda a tendência da Belle Époque, viva culturalmente e artisticamente. A Belle Époque foi um período muito histórico e muito importante para a cidade de Paris, né? Ela se estendeu desde 1871 a 1914, então desde o fim da Terceira Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial. E foi um período muito marcante para a Cidade de Luz. Afinal, a gente teve construções simbólicas que são monumentos históricos até hoje, como a Torre Eiffel, a Ópera lá de Paris, o metrô de Paris, e também a gente teve a Basílica do Sacre Concreto. Diferente das outras animações, Aristogatas não é baseado em nenhum conto, nenhum clássico infantil. Tudo começa com Harry Teitel, que trabalhava há 40 anos com a Disney Studios e se tornou um grande roteirista dos filmes de ação da Disney. Ele era muito próximo, muito amigo do produtor oficial Walt Disney. E aí, né, dando continuidade um pouquinho, bem resumidamente, de toda essa história do roteiro, Tyler e o Walt Disney conversaram e o Walt Disney pediu pra Tyler fazer um acordo com o McGowan pra fazer, né, um novo roteiro aí de animais. Afinal, a franquia tinha lançado 101 Dálmatas e tinha sido um sucesso até que interessante pra franquia. O McGowan, ele começou a pensar, assim, né, começou a ver algumas histórias, principalmente histórias americanas, e ele se inspirou numa história que ele não especifica muito qual é, mas ele fala que era uma história de uma cadelinha, que ela tinha uma classe um pouco melhor, e tinha seus filhotes, e só que essa história se passava nos Estados Unidos. E ele queria ambientar isso em outro local, afinal com 101 Dálmatas, quando eles ambientam especificamente em Londres, deu muito certo. Então eles decidem ambientar toda essa história e esse contexto em Paris. O roteiro acabou sofrendo algumas reviravoltas, algumas transformações. Teve a morte do Walt Disney, né? Entrou o Tom Howe em cena, que foi um dos responsáveis também pela revisão do roteiro e assim por diante. E aí no final, acabamos que a história, como temos, né, é uma história original do Tom McGowan e do Tom Howe. E há quem diga que alguns trechos específicos que o Walt Disney tinha gostado ou que o Walt Disney tinha alterado, acabou que não foram pro filme oficial. E toda essa trama, essa narrativa, quem construiu foram essas duas pessoas, né, esses 2 caras. A narrativa do filme nos traz uma grande precisão de elementos dos anos 10. Então a gente pode observar aqui nos carros, nas roupas, na arte, em vários detalhes do filme, é bem nítido o que se passa na Paris de 1910. Mas principalmente as referências culturais e artísticas que o filme faz dentro delas. O gatinho Toulouse é uma homenagem a um pintor pós-impressionismo que se chama Henri Toulouse, então a gente já pode achar a arte aqui inclusa nessa homenagem. Já o outro gatinho, o irmão da Marie também, o Berlioz, é uma homenagem ao musicista e compositor Hector Berlioz, que é um grande francês que deixou muitas composições românticas da época, então podemos achar a parte musical inserida aqui também. Fofoqueira.
Durante uma conversa, Madame e seu advogado citam a famosa ópera Carmen, que é composta por 4 atos do famoso escritor e compositor francês Georges Bizet, que estreou em 1875 lá em Paris. E na conversa parece que a Madame fez parte dessa estreia, né? Ela interpretou Carmen nessa estreia, o que é tudo muito interessante. E complementando, quando os gatinhos eles vão pra ter sua aula de canto e música e artes, eles estão caminhando pro piano e ali no piano tá parado assim um caderno, um livreto escrito Bizet, que o gatinho usa esse caderno para poder tocar, né? Então mostra a influência, a referência muito grande que o famoso compositor e autor de grandes obras francesas teve na vida desses gatinhos e teve na vida de Madame, assim como esteve presente na vida de muitos parisienses que viveram nessa época do auge da Cidade Luz. Durante as suas aulas de canto, Marie faz referência ao solfejo francês, que é um estilo, né, musical de ser cantado, onde você vai falando nota por nota. E é bem interessante, porque a música que se passa no filme explica como funciona esse solfejo, é bem legal. Sim, mamãe. Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Para solfejar você já praticou. Todas as escalas você estudou. Dá um dó de peito como o professor mandou. E repete a escala como ele ensinou. Além disso, a gente vê o Edgar, né, o mordomo, uma hora abrindo um jornal e mostrando a manchete para outros animais. E o nome do jornal é o Le Journal de Paris, que foi o primeiro jornal ali da cidade. Outras referências legais que temos também é o fato do jazz. Isso mesmo, o jazz. O jazz começa a ter uma presença ali nos subúrbios franceses, e embora o jazz tenha vindo de fato para a França depois da Primeira Guerra Mundial, né, a gente vê ali um vestígio do estilo, o início. Não é o jazz de fato, mas é como se os artistas estivessem brincando com alguma coisa. E aí, os autores, né, decidiram por tratar dessa maneira o jazz no filme, um pouco mais voltado para o subúrbio francês, para mostrar esse estilo mais boêmio da época. Embora o filme seja completamente ambientado em 1910, não houve uma preocupação de contar sobre a maior catástrofe natural que aconteceu em Paris no século XX, que foi a maior enchente do rio Sena. Em janeiro de 1910, aconteceu uma enchente tão grande que deixou a cidade inundada por quase 3 meses, sendo categorizado a maior catástrofe natural do século XX. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Foi um prazer compartilhar um pouquinho dessa experiência francesa com vocês. O filme é muito interessante, vale muito a pena ser visto. Embora seja um filme que foi lançado um pouco após a morte do Walt Disney, né? Não chegando a ser o último filme que o Walt Disney trabalhou, mas as pessoas acabam negligenciando um pouco Aristogatas. A história em si, a trama, não é uma trama que te prende muito, mas todo esse cenário histórico voltado para Paris, para a Cidade Luz em 1910, é muito interessante, é muito legal a gente assistir prestando atenção nesses detalhes. Então, se você gostou, não esqueça de marcar aqui embaixo aquele seu amigo que gosta de Paris, gosta de Disney ou gosta de Aristogatas e indique esse filme pra ele, tá bom? Deixa seu like, nos siga lá no Insta, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Twitter, a gente tá em todo lugar. Um super beijo, Até a próxima aventura, um beijo e tchau!